E olha só, esta revista radiofônica não para. Nossa página de saúde agora, a gente abre para falar sobre o Outubro Rosa, um mês de ações voltadas à prevenção do câncer de mama. Para tratar do assunto aqui com a gente, recebo no estúdio o oncologista Fernando Maluf, fundador do Instituto Vencer o Câncer. Doutor, no começo do programa eu anunciei que o senhor faria aqui um alerta em relação a essa doença. E esse alerta tem a ver com o aumento de diagnósticos em mulheres jovens relacionados com o estilo de vida, por exemplo, sedentarismo, obesidade, cigarro, álcool. É disso que a gente está falando? Bom dia, doutor Fernando Maluf. Bom dia a todos vocês, aos ouvintes da Jovem Pan. É um prazer sempre estar aqui. Esse é um mês importante, é o mês da conscientização do câncer de mama, mas que eu falo que esse mês tem que ter uma extensão para todos os meses do ano. Então tem que ter o novembro rosa, o dezembro rosa e rosa de ponta a ponta até voltar para o outubro rosa do ano que vem. E o motivo disso é que esse é o câncer mais comum no mundo, nas mulheres, e o câncer mais comum também no país. Só para a gente ter uma ideia, a gente tem no último censo da estatística mundial que no país 86.520 mulheres tiveram em 2018 câncer de mama. Isso representa, Edgar, que ao longo da vida, 1 em cada 10 brasileiras vão ter câncer de mama, ou seja, é uma doença bastante comum. E ele representa mais ou menos no país 1/3 de todos os tumores femininos. Então nós estamos falando de uma doença que não é uma raridade, pelo contrário, é uma doença bastante comum. E por isso que a gente tem que ter uma atenção muito especial. E muito especial mesmo pela percepção que temos hoje, né? Porque tinha-se uma ideia de que o câncer estava atrelado a uma questão da idade, do envelhecimento, né? Não é bem assim, né? Não é, na verdade, o alerta vem em torno disso também, talvez o nosso modo de vida, essas coisas que eu elenquei aqui, os hábitos, né, de vida, o sedentarismo, o consumo de drogas, enfim, o álcool, né, drogas aí incluindo o álcool e tal. Isso pode significar fatores que elevam esse número, né, em uma população feminina mais nova, né? Não tem dúvida, eu como oncologista clínico, a gente percebe cada vez mais mulheres jovens se apresentando com câncer de mama. Há 20 anos atrás isso era uma coisa muito incomum, hoje é uma coisa muito mais frequente. Sim. Existe uma gama de fatores para explicar talvez um aumento da incidência de câncer de mama no mundo e no país, e isso acontecendo muito em pessoas jovens. Pra gente ter uma ideia, nos últimos 5 anos aumentou-se em 20% o câncer de mama no mundo inteiro e no país. Por que isso? Bom, primeiro que nós temos o câncer secundário a 2 fatores que são distintos. Um que é o genético, só que esse, que ele é muito importante, ele só acontece em 10% dos tumores de mama. Quer dizer, alguém que carrega uma síndrome genética, os mais comuns genes chamam-se BRCA1 e BRCA2, que é aquele gene que a Angelina Jolie Eu ia citar esse caso, exatamente, um emblemático recente, a Angelina Jolie retirou, né, as duas, eu acho, As né? duas. Tem gente que tira útero e mamas, né? Sim. E ovário. Porque já tinha uma predisposição genética detectada ali. Exato. Esse é o caso dela. Mas é 10% só? Só É 10% raro, né? é incomum. Então, de cada 10 mulheres com câncer de mama, só uma delas tem uma causa puramente genética. Sim. As outras 9 têm, dentro de um conjunto, os fatores ambientais. E aí entra, como você falou, o sedentarismo, entra a obesidade, entra as dietas artificiais, gordurosas, hipercalóricas, entra o álcool, entra o tabagismo, entra também a reposição hormonal, que é uma coisa que pode ser muito positiva e muito boa, porque a reposição hormonal ela tem uma série de vantagens, como, por exemplo, melhorar a saúde vaginal, melhorar a pele, melhorar o libido, melhorar o colesterol, mas tem que ser feito, obviamente, com todo um histórico médico adequado. E entra também as mulheres que, por exemplo, não amamentaram, né? Quer dizer, a amamentação ela é um protetor contra câncer de mama. Quer dizer, tudo que leva a uma exposição muito grande do estrógeno por muito tempo é um risco para câncer de mama. Dentre outras causas, como eu falei, como você também já tinha mencionado, que é a questão alimentar, de sedentarismo e obesidade. Então, talvez nesse mundo moderno, como nós aumentamos de modo importante o número de obesos, pioramos a nossa dieta, pioramos a nossa inatividade física, a gente começa a encontrar agora câncer, obviamente aumentando a incidência, mas também, infelizmente, comprometendo pessoas de 20, 30, 40 anos de idade. Doutor, qual é a faixa etária que é recomendável a mamografia? Com esse aumento entre as pessoas mais jovens, baixou-se essa idade ou ainda não? Qual que é a recomendação? E também para fazer associado à ultrassonografia? Sem ter dúvida, tem gente que faz a ultrassonografia e acha que resolveu, que não tem que fazer a mamografia. Como que é?
Essa é uma pergunta muito importante e, na verdade, esse é um dos motivos que esse Outubro Rosa ele é tão significativo. A gente recomenda, a maioria das sociedades, que se faça a partir dos 40 anos de idade, a 45, mamografia em geral atrelada a ultrassom. E atrelada a ultrassom por quê? Porque geralmente as mamas de mulheres mais jovens são mais densas e o ultrassom pode complementar os achados da mamografia. Isso é feito anualmente, tá? Até uma certa faixa etária, onde a expectativa de vida por outras causas seja mais importante do que o risco de câncer de mama. Mas nas mulheres com histórico familiar de câncer de mama, por exemplo, mãe, avó, irmã, nas mulheres que tenham algumas lesões pré-malignas já diagnosticadas, ou nas mulheres que tenham a síndrome, particularmente do BRCA1, BRCA2, mas não só essas, tem outras síndromes, como por exemplo PALB, B2, essas mulheres devem começar o rastreamento a partir dos 25, 30 anos de idade. Então aí você joga 15 anos para trás, 20 anos para trás, porque são mulheres de risco maior para desenvolverem ou um pré-tumor ou um tumor de mama. A boa notícia, e isso é uma parte relevante, é que quando o câncer de mama é diagnosticado precocemente, a chance de cura em geral é acima de 85% a 90%. Claro que tem subtipos de câncer de mama, isso é importante entender, tem vários subtipos diferentes e para cada um deles tem um tratamento específico, mas em geral a curabilidade é super, super elevada. E é por isso então que a gente prefere encontrar o câncer através de um exame, como por exemplo mamografia e ultrassom, e não através de um sintoma, como por exemplo palpar uma massa na mama ou um nódulo na região da axila. Isso Doutor, denota já uma fase mais avançada, né, da doença. queria aproveitar sua presença aqui para perguntar sobre câncer de mama em homens, que é algo pouco comum, mas existe. A gente tem índices muito altos disso no Brasil? Existe alguma campanha de prevenção para homens também? Então, ótima pergunta, porque o homem é esquecido nessa parte. Felizmente, o câncer de mama no homem é muito raro. Então, de cada 100 casos de câncer de mama, 99 são em mulheres e um só em homens. O problema é que, como o câncer de mama em homem é muito raro, não é pensado. Então, a maioria dos homens que tem câncer de mama se apresentam ao diagnóstico com uma doença avançada. Por quê? Porque você não tem rastreamento populacional para os homens, por um motivo simples, porque não é custo efetivo. Você teria que fazer milhares e milhares e milhares de exames para eventualmente diagnosticar um caso. Então, quando acontece no homem, geralmente é pior, porque a doença foi diagnosticada de modo mais avançado e, obviamente, quanto mais avançado, maior é o número de tratamentos que você tem que usar para conseguir curar a pessoa, mas a chance de cura, obviamente, não é tão grande quanto seria num caso precoce. E quando acontece em homem, obrigatoriamente, tem que se pesquisar se tem síndromes genéticas. Porque a maioria dos homens com câncer de mama geralmente carregam junto a si uma alteração de algum desses genes.